Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre o uso do espaço comum exclusivo. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Se você tiver interesse em contratar advogado para dar suporte ao seu condomínio ou síndica profissional para fazer a gestão do seu condomínio, manda uma mensagem para mim que eu entre em contato e agendamos uma reunião. Hoje eu vou falar sobre o uso exclusivo do espaço comum. Como é que a gente pode visualizar esse uso exclusivo do espaço comum? Isso acontece geralmente nas unidades que tem um espaço externo do condomínio que não é utilizado para circulação. Aqueles prédios que tem apartamento no térreo, primeiro andar, que tem um espaço que fica isolado para a circulação do condomínio. E aí muitas vezes o proprietário da unidade do térreo abre uma passagem e começa a utilizar esse espaço. É só o primeiro andar? Não. Geralmente é no primeiro e na cobertura. Alguns moradores de cobertura, quando tem a sua metragem especificada, delimitada e vê um espaço do terraço do condomínio sem utilidade, muitas vezes eles abrem portas e utilizam exclusivamente esse espaço. E muitas ações judiciais, litígios judiciais, pelo uso exclusivo, pela falta de responsabilidade do morador, ainda existe no Tribunal de Justiça, por conta dessa utilização. Mas nesse momento eu vou falar sobre o limite de responsabilidade de uso. Alguns condomínios, eles fazem a convenção e ainda colocam os moradores do primeiro andar, eles podem utilizar exclusivamente o espaço comum. Isso é permitido se houver uma prescrição na convenção do condomínio, é permitido. Agora, essa utilização, ela incorpora ao imóvel? Não incorpora. O uso do espaço, ele é restrito. Enquanto ele tiver a moradia, ele pode utilizar. Na hora da venda, esse espaço ele não pode ser agregado à venda. Ele tem que ser previamente informado para os interessados de que esse espaço ele é um espaço condominial de uso exclusivo. E agora a gente vai passar para as responsabilidades. Lembrando que a propriedade ela está delimitada na certidão de ônus reais. A parte externa, a parte do condomínio que está sendo utilizada por um morador, ela é apenas de uso, não de propriedade. Então isso tem que ser visualizado e esclarecido antes do proprietário que compra uma unidade, ele acha que por ter esse espaço exclusivo, ele pode fazer qualquer obra no espaço. Não é bem assim. E aí vamos para os limites de responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu estou passando de uma cliente que tem uma unidade num espaço de térreo e tem um espaço que está causando infiltração na garagem de baixo. E aí eu fui notificada pela síndica para tomar providências de reparo. Ela de antemão informou que, apesar de não ser da proprietária, o espaço é do condomínio, é de uso exclusivo, ou seja,
a equipe da manutenção do condomínio não tem acesso para fazer a limpeza. E aí, por conta dessa utilização do proprietário, ela assume essa responsabilidade de manutenção e limpeza. Então, quando gera a infiltração, quem é que assume a responsabilidade? É o proprietário. Não só o bônus que ele assume no uso exclusivo, o bônus e o ônus. Ele pode utilizar, mas ele tem a responsabilidade de manter e preservar o espaço sem causar dano ao condomínio. Então, o que tem que ser feito? Fui notificado do síndico de que esse espaço está causando infiltração. Providências a serem tomadas. Contratar um profissional para fazer orçamento do espaço, para fazer o orçamento do reparo e apresentar a proprietária. Nesse caso, eu sou advogada da proprietária da unidade. Não sou nem síndica. Eu estou dando suporte ao proprietário. Então, a gente vai avaliar através de 3 profissionais fazendo o orçamento e verificando qual é o mais em conta que vai dar o suporte necessário para fazer o reparo. A responsabilidade é da proprietária. Ela vai contratar uma pessoa para fazer o orçamento, para fazer o reparo e deixar o espaço de uso exclusivo reparado de forma integral, para que não cause prejuízo ao condomínio. Então, em relação ao condomínio, qual foi o procedimento da síndica? Notificou o proprietário, informando que o espaço de uso exclusivo estava causando infiltração. E aí, quando inicia o litígio? Quando a síndica faz a notificação para o proprietário interferir nessa infiltração, e o proprietário fala, não vou fazer porque o espaço é do condomínio. Pode isso? Não pode. Isso acontece? Acontece. Não quer gastar dinheiro com o espaço do condomínio. Agora quer utilizar o espaço do condomínio. E aí a gente precisa avaliar qual é a ponderação. Se você está usando o espaço do condomínio, você tem que ser responsável pela manutenção. Se você não quer usar, você declara ou informa ao síndico de que esse espaço não vai ser utilizado pelo proprietário e que cede o acesso ao espaço para manutenção e limpeza. Isso tem que ser convencionado por escrito, para que posteriormente não haja prejuízo. Mas nesse caso já foi resolvido, já foi conversado com a síndica de que o profissional vai fazer o orçamento e o reparo, tá? Agora tem uma outra questão, uma outra situação. Quando o proprietário faz uma reforma no espaço de uso exclusivo, sem autorização do síndico, sem autorização de assembleia e sem conhecimento dos demais. Isso pode? Não pode. Isso gera responsabilidade de refazer o espaço? Sim. E aí, quais são as providências a serem tomadas? Primeiro, se o proprietário que tem o espaço condominial de uso exclusivo tem essa pretensão de fazer uma reforma e trocar piso, fazer alguma instalação, toda providência a ser utilizada no espaço condominial de uso exclusivo deve ser expressamente informado ao síndico, conselho e moradores. E toda autorização tem que ser realizada em assembleia para resguardar o proprietário e resguardar o condomínio. Por quê? O proprietário faz e não pede autorização. E aí o que acontece? Aparece um morador, verifica e chama atenção e pede para que o síndico mande refazer.
Em assembleia é pontuado, é item de edital, o refazimento do espaço condominial. E é aprovado. Por quê? Porque não se preocupou em pedir autorização, em ser aprovado em condomínio. Eu tive uma outra situação num outro condomínio que o morador, ele trocou a janela do prisma de ventilação do lugar, e aí estava fora do padrão de estética do prisma, ou seja, ele deslocou a janela de um lado para outro, e aí um dos moradores solicitou a assembleia para refazimento, porque estava alterando a fachada. E aí foi um questionamento, foi uma briga, mas no final das contas ele teve que refazer a janela para manter a estética do prisma de ventilação. Então, todo cuidado em utilizar o espaço condominial de uso exclusivo é pouco. Tem que ser cuidado para ter autorização expressa, para ser aprovado em assembleia. Quer fazer qualquer alteração no espaço, precisa ser cientificado o síndico, o conselho, através de assembleia, para não haver prejuízo posterior, para não haver processo judicial. O bom senso é sempre o melhor norte de um condômino. Pode utilizar? Pode utilizar, mas não é sua propriedade. Então, tudo que envolver esse espaço exclusivo, ele precisa ser expressamente detalhado em assembleia. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido essa questão específica e rotineira nos condomínios. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a semana que vem. Um abraço.